Amém. Shabbat Shalom. Opa, o pessoal hoje está animado. Aos irmãos da TV Sião, da BN, né, o nosso abraço muito carinhoso, né, o nosso Shabbat Shalom. Olha, essa é uma paraxá muito especial, né? Eu, particularmente, estava olhando, acho que é a quarta vez que eu prego essa paraxá. 2007, 2009, 2015 e agora 2019. Né? E confesso para vocês que eu nem peguei as anteriores. Né? Eu faço questão de pegar, preparar primeiro, depois eu olho, ver se dá para acrescentar alguma coisa. Então, é um maná fresquinho, é uma palavra nova, né? Porque o Senhor sempre tem um alimento diário, novo e fresquinho para nós. Né? A comida do Senhor não é congelada, não. Nada contra a comida congelada. Mas, né, o Senhor tem uma comidinha toda especial para nós. E a porção de hoje, né, Raiei Sara, vida de Sara, ela se encontra em Gênesis capítulo 23, verso 1, até o capítulo 25, verso 18. E a Haftará, 1 Reis, capítulo 1, né, do verso 1 ao 31, e a Brit Hadashah, Mateus, capítulo 1, verso 1 a 17. Né? Então, se nós pudéssemos, né, dar um subtítulo para essa paraxá, seria Sara, a mulher virtuosa. Amém? Quantas irmãs nós temos aqui hoje? Cadê as irmãs? Fica de pé. Isso. Vamos ver, vamos conhecer as irmãs aqui da igreja, na galeria também. Olha, essa é uma paraxá muito especial para a vida de vocês. Eu vejo assim como um momento que a Torá separou para honrar as irmãs, né? Honrar as mulheres, né? De uma forma muito especial. Pode sentar. E eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, meditassem, refletissem, né, sobre os ensinamentos que a vida de Sara, né, a primeira matriarca, deixou como legado, né, para nós. Esta é a quinta paraxá nesse ciclo da Torá. Espera aí só um minutinho. Isso. Essa é a quinta paraxá nesse ciclo da Torá. E ela nos relata o período de vida da nossa primeira matriarca. Vale a pena refletirmos um pouco sobre a sua vida. O Rabino Rash diz que todos os anos de Sara foram igualmente bons. Como é possível, se a Torá nos relata, que ela aguardou para engravidar por muitos anos? Ela engravidou com 90 anos. Passou fome, viveu no exílio, foi sequestrada pelo faraó do Egito e depois por Abimeleque. Então nós vemos que a vida de Sara não foi uma vida das mais tranquilas. Foi uma vida bem tumultuada, com muitos tropeços, com muitas dificuldades. Mas mesmo assim, o comentário que nós temos é que todos os anos de Sara foram igualmente bons. Vamos ver por quê? O Rabino Zuri, da Polônia, diz que a grande virtude de Sara estava em sempre repetir a frase Ganzulé Tová. Isto também é para o bem. Eu sabia que as irmãs iam gostar. Então vale a pena decorar a frase. Vamos lá? Ganzulé Tová. Só vocês agora. Isto também é para o bem. Meu irmão, isso vai transformar a sua vida, minha irmã. Se você tiver uma dificuldade, tiver uma adversidade, algo contrário, algo que você não estava esperando, bater a sua porta, no exato momento, honrando a Deus, porque isso é honrar a Deus, através da palavra. Se você liberar essa frase, Ganzulé Tová, dizendo, isto também é para o bem. Porque eu creio que o Senhor pode reverter, Ele reverte a maldição em bênção. Ele reverte as dificuldades em experiências, em lições para a nossa vida. Então não vale a pena sair correndo, ir para o psiquiatra, trancar dentro do quarto. Não. Tome posse da palavra de Deus, diga,
eu não esperava passar por isso, mas se Deus permitiu que batesse a minha porta, e se eu posso passar por isso, Ele vai me dar forças. E eu vou superar esse obstáculo. Mesmo os momentos mais difíceis da sua vida, ela tinha consciência que vinha de Deus. E assim os via como positivos. Este é o poder de transformar, né, as coisas negativas em positivas. Há uma midrash que compara os 127 anos de Sara com o reinado de Esther sobre 127 províncias. Sua vida supriu Esther com o modelo que esta precisava. Olha que interessante. Nada na Torá, nada na palavra de Deus é coincidência. Tudo Deus tem um propósito. Se nós crermos nisso, meu irmão, nossa vida é transformada diariamente. Diariamente, não é mensalmente, anualmente, não. A cada momento nós teremos uma lição nova. A cada momento nós faremos dele um aprendizado novo para a nossa vida. E por isso que lá na Brit Hadashah fala que as irmãs mais experientes, não vou dizer as mais velhas, elas têm a responsabilidade de servir de exemplo e ensinar as mais novas. As mais novas não vão aprender sozinhas. Elas precisam de uma referência. Tem a referência da palavra, mas tem a vida, a prática, para poder encorajar, para poder dar força, para tirar aquilo, para extrair aquilo que precisa para a sua vida. Então, muitas irmãs falam, eu não tenho ministério, eu não faço nada na igreja. Sirva de exemplo para uma jovem. Já é um grande legado. Uma jovem virar e falar, eu me inspirei na Jerusa, que está olhando para mim ali, está de laranja. Então, eu me inspirei na Jerusa, me inspirei na Cláudia, me inspirei na irmã Marli. Olha que legado, que coisa tremenda. Então, as irmãs precisam, sim, ter essa preocupação de deixar um legado, de deixar exemplo, de dar testemunho para as mais novas, para aquelas que estão chegando e que precisam de uma referência. Olha, e é a primeira vez, nessa paraxá eu entendi por que as irmãs não gostam de revelar a idade. Isso vem desde a Torá. Sabia que é o único lugar na Torá que fala a idade de uma mulher? É o único lugar, revelou a idade de Sara. Tudo tem um princípio. Esther também teve uma vida de provações e tribulações. Era órfã, foi levada ao palácio do rei contra a sua vontade, poderia ter se esquecido do seu povo em troca do sucesso e da fama, mas permaneceu inabalável em sua fé. Não deixou que os eventos moldassem sua vida. Pelo menos os eventos negativos. Meu irmão, minhas irmãs, né? Grandes princípios nesta porção de hoje para direcionar, para abençoar a sua vida. Tantas pessoas aí estão seguindo a sua caminhada, mas marcada pelas decepções, pelas tragédias, por coisas negativas. Hoje o Senhor te trouxe aqui para mudar a sua história. Hoje você vai transformar o negativo em positivo. Passei sim por isso, tive essa e essa decepção, mas eu creio no meu Deus e Ele muda a minha história. Isto é para o bem. Não esqueça disso. Seja qual for a circunstância da sua vida, que trouxe às vezes tanta tristeza, tanta decepção. Se hoje, diante do Senhor, você virar para Ele e dizer, Senhor, hoje eu entendi que isto também é para o bem, você vai começar a tirar lições da sua decepção, da sua amargura, da sua tristeza. Se uma pessoa aprende
o segredo de não deixar que os eventos externos moldem sua vida, mas mantém o equilíbrio, tal pessoa alcança de fato um grau de controle e bênçãos. A vida de Sara realmente foi um exemplo para Esther. Na tradição judaica, Sara é considerada uma das 4 mulheres mais belas e atraentes que já viveu em nosso planeta. As outras são Abigail, Raabe e Esther. Fica como curiosidade. O Talmud, no Tratado Bava Basra 58a, diz que as outras 3, comparadas com Sara, eram horrorosas. Sara não era só bela e atraente, mas também modesta e de grande caráter. Era considerada virtuosa, segundo o Midrash. Há comentários que quando Salomão compôs a canção Eshet Ha'il, descrevendo a mulher virtuosa, se referiu a Sara. Todos os versos, do primeiro ao último, referem-se a ela, uma vez que cumpriu toda a Torá, do começo ao fim. A retidão e modéstia de Sara e seu objetivo a impediu de ver a si mesma como as pessoas a viam. No início, era chamada de Sarai, minha princesa, um nome dado desde o nascimento por causa de sua beleza e formosura, o que poderia ter feito dela uma princesa no Egito. Mas, ao invés disso, preferiu ser peregrina e estrangeira neste mundo com seu marido Abraão. Não foi por falta de oportunidades, que Sara não mudou o curso da sua vida. Ela teve oportunidades. Teve reis que a cortejaram. Teve reis que queriam levá-la para o palácio, chegaram a levar para o palácio. Mas o propósito de Deus estava acima de qualquer coisa na sua vida. E com esse olhar fixo, com essa ideia, ela pôde permanecer firme naquilo que Deus tinha para a sua vida. Pela sua fidelidade às promessas e aliança de Deus, foi chamada pelo próprio Deus de princesa, que a fez princesa do mundo todo. Deus transformou o seu ventre morto em um ventre frutífero. O Midrash diz que a presença de Ruach HaKodesh pairava sobre ela e sua casa protegendo suas portas, abençoando sua massa de fazer pão, com o bastante para dar a todos, e que a lâmpada do Shabat queimava de um Shabat ao outro. Quando ela morreu, essas coisas cessaram, até que Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, daí a presença de Ruach HaKodesh repousou sobre Rebeca, como está escrito no Midrash. Olha que coisa interessante. Por isso, às vezes, a gente lê na Torá que os forasteiros, os peregrinos, passavam lá em frente à tenda de Abraão, e Abraão estava sempre chamando para se alimentar, para fazer refeição com eles. Era uma refeição abençoada pelo próprio Deus. O milagre estava sempre presente naquela tenda, porque havia uma serva do Senhor temente a esse Deus, que não abriu mão dos propósitos de Deus para a sua vida, para honrar o seu marido, para honrar o seu povo, para ser um canal de bênção na sua geração e até hoje para nós. Olha, mais de 3.500 anos nós estamos aqui estudando sobre a vida de Sara. Isso é um milagre, meu irmão. 3.500 anos, mais ou menos, ela morreu. O legado continua vivo até hoje. O exemplo continua vivo até hoje. O testemunho continua vivo até hoje. Este foi um breve relato sobre a vida e importância da nossa primeira matriarca. Que as esposas possam entender a importância e responsabilidade do lar. Eu fico vendo, às vezes, as jovens, ficam aí doidas para casar, para arrumar um namorado, arrumar um marido, e às vezes,
Com 3 meses de casamento, ai, estou morta. Minha vida é arrumar casa, fazer isso, fazer aquilo. Meu irmão, minha irmã, há algo muito maior do que passar pano no chão, do que preparar a refeição para a sua família, para o seu marido, para os seus filhos, preparar uma mamadeira. Se você está casada ou está se preparando para casar, creia que há um propósito de Deus para a sua vida. Senão, não vale a pena. Eu já te falo, não casa, não. Se você não vê casamento como um propósito de Deus, não case. O último noivado que eu fiz agora, né, foi até para o Diego, noivado do Diego. Eu falei assim, olha, você é feliz? Ele falou, muito. Você é feliz com a sua família, seus pais, você dá bem com eles? Graças a Deus, ótimo, não tem problema nenhum de relacionamento. Eu falei, por que então que você está saindo de casa? Me explica, eu quero entender isso. A palavra diz, deixará pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão os dois uma só carne. Mas você já é feliz, para que você quer sair de casa? Ele virou para mim e eu não ensaiei com ele. Eu estava até tremendo com medo da resposta dele. Ele falou assim, para cumprir o propósito de Deus. Eu falei, era só o que eu esperava. Vou continuar esse noivado da forma mais feliz possível. E vou fazer esse casamento o mais rápido possível também. Não enrola a moça, não. Tem que ser assim. Você que aí está solteiro, solteira, se você não encarar o casamento em primeiro lugar como um propósito de Deus, você vai se decepcionar. Porque dificuldades virão. Não será tudo um mar de rosas, não se engane. Porque não é. Mas se você tem essa consciência, essa certeza, com certeza, isso também é para o bem. Amém? Tendo vivido Sara 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Deste versículo, podemos tirar vários princípios. Então, se você pegar a sua Bíblia aí, né, você vai... o versículo está desse jeito. Né? Tendo vivido Sara 127 anos. Mas se você for no hebraico, né, e eu faço questão de colocar, todas as vezes que eu vou pregar essa porção, eu vou repetir isso, pode ter certeza. Porque mudou o meu modo de pensar, mudou a minha vida, esse versículo. Olha lá. Variu, Raiei, Sara, Meachaná, Vezrim, Shaná, Vesheva, Shanim, Shinei, Raiei, Sara. Olha a tradução do versículo. E foi a vida de Sara 100 anos, e 20 anos, e 7 anos dos anos da vida de Sara. Agora, por que a Torá não falou em 127 anos direto? Por que ela fez questão de dividir isso em 3 ciclos, pelo menos? 100 anos, 20 anos e 7 anos. Vamos ver? Por que esses detalhes ao narrar a idade de Sara? Porque sua vida era rica e cheia do princípio ao fim. Olha só, seus 100 anos foram como seus 20. Seus 20 anos como seus 7 anos, dizem nossos sábios. Esta vida foi inteiramente consagrada à construção de um futuro e à formação de uma descendência, da qual ela seria mãe. Moça, mulher e na velhice, cada uma dessas 3 épocas é, para Sara, uma etapa que leva a um fim invariável. Mulher, ela não terá por que lamentar os erros de moça. Idosa, não chorará um passado que nunca desaparece. Foi muito fraquinho o amém, o glória a Deus, diante da profundidade dessa palavra. Meus irmãos, isso é tremendo.
Tem pessoas que vai deixando passar os anos assim, vai amontoando as coisas. Não, a vida é feita de ciclos. A vida tem etapas. Vença as etapas. Dê um basta num ciclo, numa etapa e inicie outra. É assim a nossa vida. Tem gente que hoje já está com o cartão de idoso aí, está reclamando da sua infância. Ah, porque quando eu era pequeno, que a minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, meu vizinho fez isso, meu professor de escola me deu uma reguada na cabeça. Com o cartão de idoso na mão, lembrando de uma reguada que levou 7 anos de idade. Vença isso, meu irmão. Essa régua também foi para o bem. Boa coisa você não estava fazendo. Ou estava colando, ou estava conversando. Alguma coisa você estava fazendo. Então muda a história dessa reguada hoje. Que ela quer saber de uma coisa? Que a professora estava certa. Eu que estava errado. Olha como é que a situação muda. Olha como é que fica mais leve a vida. Você acredita, pastor, que ele terminou comigo por telefone? Não teve nem coragem de me procurar. Isso também foi para o bem. Quem mandou você atender o telefone? Ó. Se terminou por telefone, meu irmão, você já pode tirar umas lições. Ou não era corajoso o suficiente para enfrentar as situações, ou com certeza não gostava o suficiente, ou não tem certeza do que quer para a vida. Olha quantas lições você pode tirar disso, ao invés de ficar reclamando. Mude os seus pensamentos, mude as suas atitudes, se liberte, que é o principal, se liberte dessas coisas. Passe para outra fase da sua vida. Vira a página. Grandes coisas o Senhor tem para a sua vida. O segredo é dar a cada época da vida o valor certo. Um crescimento continuado e não uma série de rupturas que marcam a vida dos descrentes, dos desiludidos. Cresça. Cresça. Sem traumas. Houve dificuldades, houve decepções? Sim. Mas elas fazem parte do passado, não do meu presente. Gostei, irmã. Isso. Determina a sua vitória. Mudou o ciclo hoje. Isso também é para o bem. Podemos ver a vida como um ciclo e nos preparar melhor para vivê-los. Há uns anos atrás eu e a Bida fizemos um curso, Psicologia Pastoral. E nesse curso eu aprendi isso aqui que eu vou compartilhar com vocês hoje. Eu fico vendo, meu irmão, a dificuldade que nós temos de tratar com o ciclo da vida, de entender a vida. Quando fala em morte, então, o pessoal já amarra mais de metro. O pessoal não aceita a palavra morte, sendo que ela é uma realidade na nossa vida. Ela pode bater a nossa porta a qualquer momento. Ih, pastor, viu o pastor com notícia ruim, com coisa ruim. Não! Quem esperava que o Gugu ia consertar um ar-condicionado e cair de 4 metros e a morte bateu a porta? Quem espera que, às vezes, uma criancinha de 5 anos indo para a escola dê uma bala ao nome da dita cuja, bala perdida, não tinha nem endereço, mas encontrou o corpo de uma criança indo para a escola. É a morte chegando.
É a morte batendo na nossa porta aí diariamente. Na minha porta, 8 meses atrás, ela bateu com muita força. E não foi eu que amarrei, não. Foi o Senhor que falou, ainda não é tempo. Ainda não chegou a hora. Vai chegar. Não sei quando. Espero até que demore mais um pouco, porque tem muitas coisas. Eu quero voltar em Jerusalém de novo. Tem mais algumas coisinhas para serem feitas. É. Mas é uma realidade. Nós não podemos ignorar isso. E aqui eu vou apresentar para vocês, né, o ciclo da vida. A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a ter conhecimento. E a partir do momento que nós começamos a ter... Acho que pulou um aqui, deixa eu ver. Nossa, pior que não dá para ver. Tá muito, o fundo é preto ali. Deixa eu pegar aqui, que aí eu vou acompanhando aqui também. Bom, vamos lá. A partir do momento que nós nascemos, nós começamos a ter a nossa individualidade. Passamos a ser um indivíduo. Criamos uma identidade. Esse é o momento da nossa chegada a este mundo. A partir do momento que nós começamos a ter a identidade, começamos a ter contato com outras pessoas, nós começamos a criar vínculos solidários. Nós começamos a nos tornar interdependentes. Qual a primeira interdependência que nós temos? Com a nossa mãe. Ai de nós, se não é aquele leitinho. Ou a mamadeira que ela prepara. Então, aí começa a nossa interdependência, né, com os pais. Depois, passa um certo período, começa o período do namoro. Quando nós conhecemos uma outra pessoa, começamos a nos relacionar, né, o coração começa a bater mais forte, e aí nós criamos, né, nós começamos a relação do namoro. Se esse namoro dá certo, se a coisa progride, né, se as coisas vão se aperfeiçoando, se encaixando, o que acontece? Nós partimos para uma próxima etapa, a etapa do noivado. E esse noivado também dando certo, né, chegamos ao casamento, uma vida de casados. E logo depois dessa vida de casados, o que nós temos? Nós temos um casal sem filhos. Esse é o ciclo natural da vida. É claro que hoje não está tão natural assim, porque tem gente que está começando o ciclo de trás para frente. Mas o ciclo natural é esse aí. O namoro, o noivado, o casamento, depois vem o casal sem filhos, depois vem o casal com filhos pequenos. Olha, quem passou ou passa por isso, sabe o quanto é diferente, o quanto essas situações vão mudando na vida. Uma coisa é você solteiro, fazendo o que quer, pensando da forma como quer, sem, né, pai, estou saindo. Claro que você volta, filho, não sei. Uma interdependência até bem, né? Mas, agora, casou, não, quer dizer, nem casado, mas não é assim, né? Começou a namorar. Onde você está? O que você está fazendo? Manda uma foto de onde você está. Hoje estão chegando esse absurdo. Ah, eu estou aqui com um amigo meu, então manda uma foto. Isso não é relacionamento, isso é escravidão. Pense direitinho como está o seu relacionamento antes de avançar a fase. Namoro não é para se conhecer fisicamente.
Namoro é para conhecer ideias. As pessoas não estão sabendo aproveitar as coisas. O noivado não é porque agora você tem direito sobre ela ou sobre ele. É para já conversar assuntos mais que estarão batendo a sua porta bem rapidamente, como assuntos de uma nova família, um novo lar, planejamento familiar, financeiro. Mas não, as pessoas vão levando os relacionamentos assim de qualquer maneira. Depois vai chegar um ciclo que vai assustar. E muitas vezes aí não dá tempo mais de refazer certas situações. E o que acontece? Desfaz a situação. Não tem nem paciência para poder trabalhar novamente aquilo que não foi trabalhado anteriormente. Não, não deu certo, você vai para lá, eu venho para cá e pronto. Ontem eu estava ouvindo uma notícia, eu falei, gente, com tanta coisa para ser discutida no Brasil, sabe qual vai ser a próxima pauta agora do Senado e da Câmara dos Deputados do Francisco? Eu estava ouvindo ontem, porque acho que são 21 milhões de animais dentro de casa, 13 milhões ou 6 milhões de gatos dentro de casa e 8 milhões, mais ou menos, de pássaros. E os casais estão separando e está dando briga. Agora, quem vai ficar com o cachorro? Não tem lei no Brasil para isso. E aí decide. E vai ser igual criança. Um final de semana na casa de um final de semana na casa do outro. Guarda. Como é que chama quando é de filhos? Guarda compartilhada. Só que tem um problema. Já estão preparando um adendo para a lei. E se o animal adoecer no final de semana que estiver na sua casa? Quem vai pagar a consulta? Quem vai pagar a despesa? Então, olha, a coisa é séria. Essa vai ser a próxima pauta da Câmara de Deputados e do Senado. Guarda compartilhada dos animais. Sem contar que um dos maiores ramos que estão crescendo aí agora é de plano de saúde para cachorro. Unipet. Tem, ué. Agora tem Unimed e Unipet. Ambulância, pegar cachorro em casa. Outro dia tinha uma pessoa lá, estava doente, eu falei, por que não foi no médico? Eu não tinha, na hora não tinha o dinheiro da consulta, Passou. Aí passou uns dias, você acredita, Jorge? Até pessoa da minha família. Você acredita que a cachorra começou a passar mal? Eu tive que levar para o veterinário, tive que mandar tirar o útero. Dei 4 cheques lá para o médico. E ela não foi no médico porque não tinha condições de ir. Então, tem certas coisas que, olha, a coisa não está muito fácil não, hein? Mas vamos lá. Casal com filhos pequenos, outra fase que hoje em dia está muito difícil. Casal com filhos adultos e que não querem sair de casa. Tem até uma propaganda aí, né? A mãe fazendo, filhinho, posso trazer o seu café da manhã para você? Mãe, deixa eu dormir, eu estou com 32 anos. Eu nunca vi uma coisa tão real como isso. Agora, muitas vezes não é falado. E quando é falado, as pessoas não levam a sério. Temos que pensar nisso tudo. Isso aí é a vida, é a nossa vida. E é um ciclo. Depois do casal
com filhos adultos, nós temos o quê? Casal no ninho vazio. Igual o meu. Não tem ovo, não tem nada lá mais. Só está o balaio. Graças a Deus que todo sábado, todo shabat, eles vão lá em casa almoçar. Porque durante a semana não tem tempo, é uma correria. Né? Então, no shabat, eles chegam lá e enchem o balaio de novo. Casal no ninho vazio. Depois do casal no ninho vazio, o que nós temos? O fim da vida ativa. Né? O que acontece? Vem a aposentadoria, para de trabalhar. Né? Então, aquela vida ativa que a pessoa tinha, de um ritmo de vida, de trabalho, de tudo, muitas vezes, agora chegou o momento de aposentar. E quantas pessoas não se prepararam para isso e estão perdidas dentro de casa? Perdidas. E a esposa quase ficando doida. O que eu faço com esse homem o dia inteiro, 24 horas em casa? Se programe, meu irmão. Se programe. Você saiu do mercado de trabalho, mas você não morreu. Você está vivo. Você respira. Pense, planeje alguma coisa para fazer, até mesmo dentro de casa. Aquelas tarefas que você nunca fez, agora você tem tempo. E se você quiser, você pode fazer. Você pode aprender algo novo. A vida ainda não acabou. Aí depois desse fim da vida ativa, ou vem a morte, né, para um dos cônjuges, e a viuvez para o outro. É uma nova etapa, é um novo ciclo. Essa semana mesmo estava visitando, né, uma irmã aqui que ficou viúva, e ela estava dizendo, pastor, você não sabe o quanto é difícil. Esse lugar aqui era o lugar dele. Mais de 50 anos de casado, sentando aqui nessa cadeirinha. Todos os dias, de manhã à noite, eu orava por ele. E agora? Até minha oração ficou difícil. É o ciclo da vida, meu irmão. É o ciclo da vida. Talvez você perdeu esse motivo de oração. Mas tem tantos outros. Sua oração pode ficar maior ainda. Então é uma readaptação, é uma nova fase. Se encarar dessa forma, você vai poder dizer, isto também é para o bem. É difícil, ninguém quer separar. Nós não fomos preparados para isso. Nós fomos preparados para uma vida eterna. Nós vivemos juntos para sempre. Mas houve uma alteração aí lá atrás. E nós pagamos esse preço, e até hoje, de ter entrado a morte no mundo. Mas eu quero te dizer nesta manhã que a morte não é o fim de tudo. Nem para aqueles que perderam o fôlego de vida, porque abrem os olhos para uma eternidade, e nem para aqueles que ficaram. Você pode e deve dar continuidade à vida. Amém? Até que o ciclo é encerrado com a morte mesmo da pessoa. Aí sim encerra o ciclo da vida na terra. Amém? Deu para entender? Memorize aí um pouquinho. Né? Então, quando nós chegamos a este mundo, nós começamos a conhecer, começamos a criar vínculos. Né? E temos vínculo com nossos pais, com familiares, daqui a pouco com os amigos de escola, normalmente são os primeiros amigos, né? Os amiguinhos de escola.
Depois a coisa vai, nós vamos crescendo, partimos para um namoro, um noivado, um casamento, um casal sem filhos, um casal filhos pequenos. Né? Eu lembro que quando eu estava para ficar noivo, a minha mãe falou comigo, é isso mesmo que você quer? Eu falei assim, é. Olha, hoje você casa, amanhã você tem filhos, e não pensa que a coisa para por aí, não. Não é porque quando você tiver filhos que eles vão casar, que a sua missão terminou. Ele vai casar, virão os netos. A vida é assim. Esse passo aqui agora, você não dá ele de volta. É sempre daqui para frente. Então, se prepare, né, para dar os passos no momento certo, na hora certa. Vamos voltar para Paraxá agora de novo? Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Essa porção nos coloca diante de dois momentos. A alegria da vitória, ao voltar com Isaac, e o luto. O sucesso da vida está em viver acima das circunstâncias. Imagina Abraão, aqueles dias de ansiedade, de sufoco, subindo ali com Isaac, levando cutelo, levando corda, Isaac perguntando, para onde nós vamos, o que vai acontecer? E ele só na base do Deus proverá, Deus proverá. E o coração só apertado, apertado, apertado. Sobe lá, ouve a voz de Deus, não faça isso, Abraão. Eis que eu providencio para você aqui um cordeiro, deixa seu filho, esse foi eu que te dei. E ele tem uma grande missão, uma grande responsabilidade pela frente. Eu só queria ver o seu coração, que você visse o seu coração, a sua disposição, se você é um homem determinado mesmo. E Abraão imagina a felicidade, a alegria de voltar com aquele filho. E quando chega, passa pela experiência do luto, da sua esposa partindo. Os entes queridos devem ser pranteados antes do sepultamento. Não devemos esconder nossos sentimentos de pesar. Uma coisa é entrar em desespero. Ah, eu quero ir com ele. E alguém tem que segurar para não pular. E não vai pular nada. Mas não é por aí, meu irmão. A coisa não é desse jeito. Se a morte fosse para os dois, chegaria para os dois. Se chegou para um só, é porque o seu propósito ainda não terminou. Continue firme na sua caminhada. Continue na sua disposição de cumprir o propósito de Deus, de fazer a vontade de Deus. Verso 4. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Abraão agora foi procurar um lugar para sepultar Sara. Devemos sepultar os mortos com dignidade e não cremá-los ou dar-lhes qualquer outro destino. Olha uma dica da Torá aí para nós. Né? E às vezes, nessa paraxá, eu aprendi, eu tinha um pensamento também, qualquer buraco serve e tal. A coisa não é assim, não. Quando nós vemos o exemplo de Abraão, nós não devemos tratar os nossos mortos de qualquer maneira. Não é bem por aí. Verso 5, intercedei para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo de seu campo, que me dê pelo devido preço, em posse de sepultura. Abraão fez questão de enterrar Sara na caverna de Macpela. Devemos escolher, na medida do possível, o local onde queremos ser enterrados ou onde serão enterrados nossos entes queridos. Muitas vezes nós deixamos tudo para a última hora, uma correria, né? O preço fica exorbitante. O fato de você preparar uma situação que pode acontecer, não quer dizer que você está esperando a morte chegar de braços cruzados. Não.
Você entende que esse momento pode chegar, e quando ele chegar, se você não for antes, você vai estar preparado para ele. Pronto. E isto é para o bem. Vou colocar essa frase na cabeça de vocês. Já colocou, né? Amém. É assim que nós devemos encarar a vida. Chega de ser crianças. Precisamos de amadurecer, precisamos de encarar os fatos. No Talmud, consta que em Maquipela foram enterrados 4 casais. Adão e Eva, Abraão e Sara, Isaque e Rebeca, e Jacó e Leia. Se este fato é verdadeiro, talvez esse seja um dos motivos da escolha de Abraão. Macpela significa duplicada, dobrada. Talvez o que motivou Abraão àquele lugar foi o fato dele ter conhecimento de que Adão e Eva estavam lá. Esses são comentários do Talmud, que nós encontramos. Meu Senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? O preço pedido por Efron foi um absurdo. Sabendo da riqueza de Abraão e seu estado emocional, aproveitou do momento. Apesar disso, Abraão não discutiu o preço, pois sua esposa valia mais do que isso e merecia um sepulcro digno. Olha que coisa interessante. Primeiro, ele tinha chegado para Abraão e falou assim, não, nós vamos te dar a terra e tal. Mas, na verdade, a intenção dele não era essa, não. Ele falou, não, vamos fazer um preço justo. Sabe qual que é o preço justo? Vou revelar o preço justo. Mas, antes disso, são momentos, a gente nem sabe o que é. Como é que a gente define isso? Na semana que a Bida estava para operar, estava no hospital. E o telefone tocou, eu fui atender. Sabe o que era? Nunca atendi telefone desse lugar e Parque Renascer. Eu falei, não acredito, estão de brincadeira comigo. Mulher está para tirar um tumor lá do tamanho de uma laranja na cabeça e vem me oferecer uma sepultura aqui agora. Vamos lá. Para se ter uma ideia do valor pedido, segundo descobertas arqueológicas, um salário anual era entre 6 a 8 ciclos. Hoje, esse valor de 400 ciclos corresponde a 600 mil reais. Esse é o valor que Abraão teria pago hoje por essa sepultura. O capítulo 24 narra a história da procura de uma mulher para o filho de Abraão. Se fizermos uma midrash, veremos essa narrativa de uma forma bem mais profunda. Vale a pena refletir sobre isso aqui. Porque são nesses momentos que nós vemos como que Deus vai direcionando as coisas, como que Deus tem conhecimento dos nossos ciclos, como que Deus determina o propósito para a nossa vida. Então, aqui nós podemos encontrar, fazer uma midrasha desse capítulo. Abraão representa Adonai. Em Mateus capítulo 22, verso 2, está escrito, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Eliezer, o servo enviado, cujo nome significa meu Elohim me consola, olha o significado do nome dele, tipifica o Ruach HaKodesh. Em João 15, 26 está escrito, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Isaac tipifica Yeshua, Mateus 3,17, eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Assim como o nome Yeshua foi dado por Deus, o nome de Isaac também foi. Em Gênesis 17, o anjo anunciou o nascimento de Isaac e já deu o nome. Os demais servos representam os anjos.
Hebreus 1,14 diz: não são porventura todos eles ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? E no capítulo fala, né, que Abraão chamou todos os servos para eles servirem de testemunha da compra daquela sepultura. Rebeca tipifica a noiva do Messias, a igreja. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se apresentou. Como que, né, as coisas vão se encaixando perfeitamente. Porque quanto a Adonai, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Esse é o grande segredo da vida, de um relacionamento com Deus. É ter um coração perfeito, ter um coração íntegro. A Bíblia não fala que não ter pecado nenhum. Então, meu irmão, nós somos pecadores. Nós não podemos viver na prática do pecado, é diferente. O pecado tem que ser um acontecimento na nossa vida. E não um fato diário, um fato corriqueiro. Verso 4, e ele chamou o seu servo, aquele que governava tudo o que era seu, e disse: põe tua mão sobre minha coxa, e jura por Deus que não tomarás para meu filho mulher das filhas de Canaã, onde moro, mas sim irás até a minha terra e a minha parentela, e de lá tomarás mulher para meu filho Isaque. Abraão tinha plena consciência que as promessas de Deus, através da aliança, iriam se cumprir através de Isaque. Ele teria que se casar e ter filhos para que o propósito de Deus se cumprisse. Meu irmão, pais, agora vamos para os pais. Quantos pais indiferentes quanto ao futuro de seus filhos? Só preocupado em dar a alimentação, em dar a roupa e, principalmente, em dar os brinquedos que o filho quer. Esse ciclo, essa fase, vai passar. Daqui a pouco, esse filho que está tão bonitinho correndo aqui, ele está chegando com a sua futura nora. Ou com seu futuro genro. E disso aqui eu posso falar com propriedade. Ainda mais que hoje ele está casado. Eu já cumpri minha missão nesse sentido. Mas desde pequeno, nossas orações para com Felipe foram... Era oração e cerca ao mesmo tempo. Para que ele não saísse fora do propósito de Deus. Quando ele chegou na adolescência, conversando com ele, falei, Felipe, coloca no seu coração, não namore antes dos 18 anos. Não vai acrescentar nada na sua vida. Esse período da agora, de 13 anos até os 18, é momento de você focar no estudo. O que você quer como vida profissional, como carreira. Não é hora de você deixar os seus pensamentos se distrair com outro tipo de situação. Se acontecer, como um propósito de Deus, né, como tem pessoas aqui que começaram a namorar na adolescência e casaram com essa primeira namorada. Mas se depender de você a escolha, coloque um propósito no seu coração. E tem mais uma coisa, eu não vou te dar dinheiro para pagar passagem para você e para a namorada, não. Você vai trabalhar primeiro, você vai pagar a passagem, você vai comprar o sorvete ou a pizza, o que você tiver que fazer. Porque era uma forma de ensinar. E ele colocou no coração e seguiu esse propósito que já estava no coração dele. E em 2007, né, eu já até falei isso aqui uma vez, 2007, quando eu fui em Jerusalém, né, a gente estava numa cidade lá de... Como é que chama aquela cidade dos artistas?
Safete. Estava em Safete, descendo tranquilamente, né? E veio no meu coração, compra Ketubá para o seu filho. Eu assustei, falei, o quê? Compra Ketubá do seu filho. E eu não sabia falar inglês nem nada, né? Tinha um irmão do meu lado, falei assim, vem cá. E nós estávamos em frente a uma lojinha, não esqueço disso. Um senhorzinho mais velhinho, estava assim na porta, mexendo. Eu falei assim, pergunta para mim se tem Ketubá. Aí ele perguntou, falou, tem uma só de resto. Eu falei, é essa. Eu comprei a Ketubá dele, Deus tinha colocado no meu coração, você vai chegar e entregar para ele e falar com ele. Que se ele, Deus não mandou falar, Deus não ordenou nada, se ele quiser se manter santo, separado para mim, dentro de 7 anos, eu vou dar uma esposa para ele na festa de tabernáculos. Desse jeito, não tive dúvida nenhuma. Ouvi claramente. Comprei a Ketubá, trouxe um canudo desse tamanho assim. Cheguei aqui, chamei ele. Falei, olha, a experiência que eu tive lá foi essa. Vou passar para você, agora depende de você. Deus não mandou te obrigar nem nada. Eu cumpri aquilo que Deus colocou no meu coração e você agora, se entender dessa maneira, vai procurar cumprir também. E ele pegou e colocou lá no quarto dele, em cima de uma mesinha que tinha lá. De vez em quando ele falava, esse canudo parece que fica olhando para mim. Eu falei, é bom mesmo que ele tenha olhos para você e você para ele. E o Felipe começou a namorar, né, com uma moça aí, e nós oramos. Né, Senhor, se for essa, amém, a Ketubá já está aí, mas se não for, que nada venha interferir no propósito que o Senhor tem para a vida dele. Aí passou um tempo, terminaram, e ele conheceu a Lília. Conheceu a Lília e tal, e quando faltava 1 ano, estava com 6 anos já da Ketubá lá no quarto. Eu e a Bida estava até dormindo, ele chegou. Preciso conversar com vocês dois. Ixi, boa coisa não é. Tomei uma decisão agora à noite. Vou ficar noivo no meu aniversário, que seria dia 5 de novembro. Isso foi, não sei se setembro, outubro. Vou ficar noivo no meu aniversário e vou casar o ano que vem. Eu levei aquele susto, engoli. Falei, que bom, Felipe, tal. Aí ele ficou lá e tal, saiu. No outro dia acordou com um bico todo tamanho. Eu dou uma das notícias mais importantes da minha vida e vocês não falam nada. Eu falei, primeiro eu estava dormindo, segundo o susto foi muito grande. Eu esperei pelo menos passar uma noite. Mas é isso mesmo que você quer? É, está decidido. Ótimo. Tem todo o meu apoio. E ele começou a batalhar a partir daquele momento. No dia 5 de novembro ele ficou noivo e aí começou a preparar para o casamento. Aí quando foi abril, a coisa estava mais ou menos do mesmo jeito, não tinha evoluído nada. Eu chamei ele e falei, Felipe, olha, eu creio no propósito de Deus, creio naquilo que Deus falou e tal, mas as coisas não estão fáceis, novembro está chegando. Se você tiver que adiar mais um pouquinho, não precisa de terminar a frase. Vou casar esse ano. Falei, amém. Então vamos dobrar as orações e vamos continuar então no propósito. E ali as coisas começaram a acontecer. E ele marcou o casamento civil e ia marcar aqui. Queria marcar para o dia 11 de outubro. Mas era a festa de tabernáculos aqui na igreja. Falei, não vai ter jeito. Falei, vai sair um pouquinho fora, mas não depende de mim. Né? Ele não vai casar no período de tabernáculo. Aí marcamos dia 18 de outubro e tal. Quando foi na segunda-feira, não esqueço disso, a Rita chegou para mim e falou assim, pastor, quinta-feira é feriado, nós não vamos trabalhar no escritório. Eu falei, por quê? É o primeiro dia de tabernáculos. E o Filipe casou no civil, na quinta-feira, às 10 horas da manhã, no primeiro dia de tabernáculos. Nem eu sabia.
A Rita está ali, ó, como testemunha. Ela que chegou e falou para mim, ó, nós não vamos trabalhar quinta-feira, que é o primeiro dia de tabernáculo. E eu com a ideia fixa, né, da festa aqui, mas tabernáculo são 8 dias. Por que eu gastei esses minutos aqui? Para te encorajar, pai e mãe. Vale a pena orar para os seus filhos. Esses filhos não serão filhinhos pequenininhos eternamente. Daqui a pouco eles estarão batendo na sua porta aí, com seus planos, seus projetos. Então, pelo menos, direcione em oração a vida deles para que eles possam cumprir esse propósito no tempo certo e da forma correta. Aqui eu já falei. Podemos tirar 4 princípios para o sucesso de nossas ações. Primeiro, conhecendo e estudando a Torá. O conhecimento de Abraão da palavra de Deus o levou a tomar a decisão de não deixar de maneira nenhuma que Isaac se casasse com uma mulher daquela região. A insistência dele não era um capricho seu, mas sabia que Deus não abençoaria uma aliança com uma cananeia por causa do futuro dos povos de Canaã revelado pelo próprio Deus. Abraão fez a coisa certa por conhecer a palavra de Deus. Por isso devemos nos aprofundar no estudo da palavra. Compromisso com a vontade de Deus na Torá. Quando seu servo lhe perguntou, caso a moça não quisesse com ele, deveria levar Isaque de volta à terra? Ele disse, não faça meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O servo estava querendo saber, caso o plano não desse certo, se Abraão mudaria de ideia. Abraão mostra claramente seu comprometimento com a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Confiança em Deus, isto é fundamental. Abraão tinha certeza que Deus enviaria uma esposa para Isaque, por causa da promessa que tinha, ao ponto de dizer ao servo que ele ficaria livre do juramento, caso isso não acontecesse. Meu irmão, a fé de Abraão era uma coisa extraordinária. O servo lá todo cheio de dúvida, o que eu faço? Olha, quer saber de uma coisa? Se você voltar sem a esposa, você está livre também do juramento que você acabou de fazer. Porque eu tenho certeza de que Deus vai direcionar essa esposa para o meu filho. Orar por sabedoria. O servo orou, Adonai Elohei Adoni Abraão. Adonai, Deus do meu patrão Abraão. Nem tinha muita fé assim não, hein? Orou na fé do patrão. Adonai, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e ser gracioso para o meu patrão. E apresentou um plano para Deus. Eliezer tinha medo de não reconhecer a esposa de Deus para Isaque. Por isso orou por orientação e sabedoria. Qual o plano de Eliezer? Primeiro, uma moça modesta. E apareceu uma moça lá buscando água no poço. A vontade e o caráter dela deveriam ser evidentes. Ele bateu o olho em Rebeca e pelo jeito dela, do comportamento dela e a bondade dela expressa, né, ele pôde entender que aquela provavelmente seria, né, a esposa que Deus tinha para Isaque. Deveria ser da família de Abraão e Sara, né? Logo ela falou a parentela dela. E o verdadeiro comportamento fica mais claro fora de casa. Coloquei essa frase aqui de propósito. Quantos filhos que, por não estarem sobre os olhos dos pais, acham que podem fazer o que querem e o que der na cabeça? Eu quero te dizer, meu jovem, que a responsabilidade diante de Deus é sua. Os pais vão responder pelo ensino e o testemunho que te deram. Mas você vai responder pelo seu comportamento. Quantos filhos não veem a hora de sair de casa e morar fora para fazer o que dá na telha, como se diz? Não é por aí. Por isso que a Torá tem a preocupação, né, através do bar mitzvah e do bat mitzvah. 12, 13 anos, você já começa a ser responsável diante de Deus.
Você já faz a leitura da Torá e expressa publicamente a sua fé. A partir dali, você se torna um indivíduo com responsabilidade diante de Deus, apto pela palavra a começar a viver os princípios que você recebeu até essa idade. É assim que funciona. O fato de vir aqui a adolescente, a jovem aos 12 anos e o rapaz aos 13 anos, não é um capricho da congregação. É para inculcar na sua mente a sua responsabilidade. Uma tradição que é super válida. Infelizmente, né, muitas vezes preocupam mais em decorar o texto em hebraico do que entender a responsabilidade do ato que estarão celebrando. Fazendo beicinho aí, né? Está aí o Jonathan, com toda a sua, né, dificuldade, às vezes, né, até de audição e tudo, mas os pais inculcaram na mente dele a responsabilidade de fazer o bar mitzvah. E ele não só fez, como hoje faz a leitura aqui, né, participa do serviço, entendeu, está aí lutando com as suas dificuldades de adolescência, com certeza, mas está procurando estar firme na presença de Deus. E olha que o que não faltou nesses últimos meses, aí, ou até mesmo anos, foram problemas, né, Jonathan? Mas ele continua firme no propósito de Deus e vai continuar. Amém? As atitudes de Rebeca no poço foram a resposta que Eliezer precisava. Olha aí, hospitalidade, oferecendo água, ele soube que ela era uma mulher que sabia tratar desconhecidos e visitantes. Atenciosa, quando ele pediu água, não murmurou, mas deu-lhe sem reclamar. Trabalhadora, ofereceu dar água a 10 camelos. Olha, presta atenção. Um camelo pode beber 25 galões de água. Isso daria um total de 250 galões de água. Está vendo como é que a gente lê a palavra assim e passa batido? Ah, um galãozinho, 2,5 litros. Foram mais ou menos 250 galões de água. Dócil, ao dar água, mostrou que era sensível e tinha um coração amável. Opa, a beleza. Vamos voltar para a beleza aqui, ó. Beleza. Cadê? A Torá diz que ela era muito bonita e de boa forma. Vamos lá. Virgem. A Torá diz que era uma virgem que nenhum homem a conheceu. A Torá fez questão de especificar isso. Jovens, tem muita coisa para aprender nessa porção. Desejo próprio. Ela não foi coagida, não agiu sob pressão ou foi forçada à união. O consentimento da noiva era imperativo. O casamento não era para ser realizado a menos que a noiva consentisse. Rebeca tinha que estar disposta a ir com Eliezer. Verso 17. Dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. E prontamente lhe deu de beber. E disse, tirarei água também para teus camelos, até que todos bebam. Quando Rebeca deu água a Eliezer, ela o fez com amor, por hesed, graça, bondade. Por esse feito, ela foi considerada merecedora de se tornar a mãe do povo judeu. Os comentários dizem que, por Rebeca ser uma jovem recatada, ela raramente ia até o poço, mas Deus fez com que, naquele momento, ela estivesse lá. Gente, jovens, vai para a beira do poço. A Torá é um poço de sabedoria.
Sente na beira do poço, espere a sua Rebeca. Tenha fé. Não sai correndo porque o tempo está passando, a idade está chegando. Tem gente até hoje querendo casar porque a idade, já viu, né, pastor? Ficar para titia. Seja uma titia amorosa, isso é para o bem. Se Deus tem um propósito, meu irmão, o seu Isaac vai chegar. Se Deus tem um propósito, a sua Rebeca vai chegar. Irmã Marli, não precisa balançar muito a cabeça, não. Mas quem sabe? O poço está aí, né, irmã Marli? A Torá está aí, né? O rabino Moshe Luzzatto escreveu: o homem cuja alma anseia em realizar a vontade de Deus não será preguiçoso ao cumprir suas mitzvot. Seus movimentos serão rápidos como os movimentos do fogo, e ele não descansará ou ficará sossegado até que o feito esteja completo. Muitos têm atos de bondade, mas por mero costume. Se os tivéssemos como oportunidades de fazer a vontade de Adonai, teríamos mais sucesso em transformar o mundo. Amém? Amém? Isso aqui faz toda a diferença, meu irmão. Não é fazer por fazer. Não é pegar uma cesta básica. Aqui, eu trouxe para você. Aqui, eu trouxe essa cesta básica porque eu creio num Deus que é provedor. E hoje Ele resolveu abençoar a sua vida com essa provisão. É totalmente diferente. Faça dos seus atos de bondade atos que agradem a Deus em primeiro lugar. Não é aquele negócio de pegar uma moedinha de R$1 para ficar livre de quem está batendo na porta do vidro do carro. É válido? É válido também. Mas nós temos que saber se é agradável a Deus em primeiro lugar. Estou acabando. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o homem. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Assim Rebeca foi ao encontro do noivo. E disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. O ato de se cobrir com um véu é uma expressão de respeito e submissão. Isaac trouxe-a... Isso aqui é forte. Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou Rebeca e foi-lhe por mulher e amou-a. Qual o motivo que teria levado Isaac a introduzir sua noiva direto para a tenda de Sara, sua mãe falecida? Não seria um constrangimento para Rebeca suas núpcias em um lugar de luto? Essa semana que eu fui pensar nisso, falei, gente, Isaac estava lá orando, estava no campo, teve tempo de comprar uma tenda nova, né, ir lá no Carrefour, compra uma tenda nova, preparar um lugar, né? Agora levou para a tenda da mãe. Por quê? E olha que o problema de Isaac não era dinheiro. Podia fazer uma tenda de 2 andares com cobertura. Isaac apresentou à sua noiva a estrutura básica da realidade de sua mãe. Ele queria que ela entendesse o mais rápido possível a visão de mundo deles. E dentro do lar, ela absorveria mais rápido. A palavra hebraica para tenda é orel. Quando temos uma palavra composta com as letras el e outra letra no meio, geralmente são palavras que conduzem a algo. A letra rei faz parte do tetragrama. Qualquer decisão para um objetivo digno precisa contar com Deus. Um orel com Deus no centro é um lugar que irradia para fora todos os aspectos da vida, fornecendo visão e confiança para medidas corajosas e ousadas. A família precisa desta tenda com Deus no centro,
para passar os verdadeiros valores para uma sociedade. A Torá é uma tenda que nos fornece toda a estrutura necessária para influenciarmos o mundo. Shabbat Shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.